Eu abandonei meu noivo no altar em Nova York há 2 meses. Não foi porque eu deixei de amá-lo, mas porque descobri da pior forma possível que eu era apenas a segunda pessoa mais importante na vida dele, e que a melhor amiga dele estava disposta a destruir minha reputação para garantir que continuasse assim. Minha vida de 7 anos desmoronou em 15 minutos quando a melhor amiga do meu noivo enviou provas falsas de traição para todos os convidados do nosso casamento. Saí da igreja vestida de noiva não porque acreditei nela, mas porque ele a defendeu dizendo que era apenas uma piada. Hoje moro no Brooklyn com um gato chamado Chefe e descobri que o meu Felizes para Sempre começou no momento em que eu disse não. A vida em Nova York, apesar da correria e do barulho constante, sempre me deu a sensação de que meu futuro seria agitado e cheio de realizações. Eu morava aqui desde a faculdade, e a cidade era o cenário perfeito para a vida que Gustavo e eu estávamos construindo. Nossa história de 7 anos parecia mais uma daquelas crônicas românticas do Central Park. Fins de semana tranquilos, promessas sob o brilho da Times Square. Pelo menos era o que parecia até o dia em que o brilho se apagou de forma abrupta, no que deveria ter sido o dia mais feliz das nossas vidas. Saí do meu próprio casamento quando a melhor amiga do meu noivo compartilhou imagens falsas para todos os presentes, afirmando que eu o estava enganando, enquanto ele a defendia, dizendo que era apenas uma brincadeira da parte dela. Meu nome é Marina. Sou uma mulher de 28 anos. Meu agora ex-noivo Gustavo, um homem de 29 anos. E eu estávamos juntos há 7 anos. Nosso casamento estava marcado para ontem. A melhor amiga de infância de Gustavo, Diana, uma mulher da mesma idade, sempre teve uma influência forte na vida dele. Durante nosso relacionamento, a presença dela causava conflitos frequentes. Gustavo costumava dizer que aquele comportamento era coisa da Diana. Ele sempre justificava que ela era imatura, mas inofensiva, como um pequeno furacão que passava rápido. E eu muitas vezes sentia que minhas preocupações eram ignoradas ou tratadas como menos importantes. Tirando os problemas que envolviam Diana, nosso relacionamento era sólido, e passamos mais de 1 ano organizando o casamento. Com o passar do tempo, houve muitos episódios com Diana que me deixaram desconfortável. Não eram casos isolados, e sim um comportamento repetido que, olhando para trás, era preocupante. Por exemplo, cerca de 2 anos atrás, eu estava me preparando para uma apresentação importante no trabalho. Gustavo havia prometido me ajudar a revisar os slides na véspera. Diana ligou chorando, dizendo que havia um problema de encanamento no apartamento dela e que estava um caos. Gustavo foi ajudá-la imediatamente e ficou lá por horas. O tal problema era só uma torneira pingando, algo que o zelador do prédio poderia ter resolvido. Ele voltou para casa à meia-noite, cansado e irritado, e eu acabei tendo que apresentar o material sem a revisão dele. Ele minimizou, dizendo que o dever de amigo vinha em primeiro lugar. Acabei me preparando sozinha e me sentindo deixada de lado. Em outra situação, durante um jantar especial em comemoração aos nossos 5 anos juntos, Diana apareceu sem ser chamada. Disse que Gustavo havia mencionado o lugar onde estaríamos e que ela estava por perto. O jantar romântico virou uma noite de lembranças entre Gustavo e Diana, enquanto eu me sentia como uma intrusa. Lembro-me de eles passarem 15 minutos rindo de uma piada interna da época da escola sobre um professor e eu não conseguia entender uma palavra. Gustavo não via nenhum problema. Dizia que Diana era como uma irmã. Diana também costumava fazer comentários discretos que pareciam minar nossa relação. Com frequência, elogiava as ex-namoradas de Gustavo na minha frente ou fazia piadas sobre os tempos de liberdade dele antes de me conhecer, muitas vezes piscando para ele como se compartilhassem um segredo. Quando eu dizia que me sentia mal, Gustavo sempre afirmava que Diana não fazia por maldade e que eu estava sendo sensível demais. Quase nunca ele confrontava o que ela fazia. Uma vez ela disse que eu era muito certinha para ele, e ele riu, sem me defender. A fase dos preparativos do casamento ampliou esses problemas. Diana tinha opiniões fortes sobre várias decisões, desde o local da cerimônia até a lista de convidados. E Gustavo muitas vezes parecia ceder aos desejos dela ou me pressionava para abrir mão de algo para evitar conflitos. Lembro-me da briga sobre o tipo de flores. Eu queria orquídeas, e ela insistiu em hortênsias, e Gustavo acabou cedendo para não estressar a amiga. Ela fazia questão de participar de tarefas que normalmente são feitas pelo casal ou pela noiva com suas madrinhas, como acompanhar Gustavo na prova do terno, onde aparentemente rejeitou a primeira escolha dele. No dia do casamento, eu estava na suíte com minhas madrinhas e minha mãe, me arrumando. Aproximadamente 1 hora antes de a cerimônia começar, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. A mensagem continha várias capturas de tela de uma suposta conversa.
Nelas parecia que eu estava admitindo uma traição e dizendo que tinha dúvidas sobre me casar com Gustavo. O texto que acompanhava as imagens dizia: "Achei que você precisava ver quem ela é de verdade. Isso já está sendo comentado entre os convidados." Minha madrinha Clara viu meu desespero e eu mostrei a mensagem. Ela ficou chocada. Pouco depois, outra madrinha recebeu uma mensagem de uma prima que já estava no evento, perguntando se o casamento ainda iria acontecer, porque uma mulher chamada Diana havia criado um grupo com vários convidados e enviado aquelas imagens, dizendo que eu estava traindo Gustavo. Ficou evidente que Diana era quem estava espalhando aquilo. Clara e minha mãe tentavam compreender a situação, sugerindo que eu falasse com Gustavo imediatamente. Saí da suíte, encontrei meu irmão Pedro e pedi que ele chamasse Gustavo para uma sala próxima ao salão principal. Eu não queria ver mais ninguém. Quando Gustavo apareceu, parecia confuso, provavelmente por ter sido retirado da recepção dos convidados. Mostrei as capturas de tela no meu celular e contei que Diana tinha enviado aquilo para os convidados. A reação dele foi uma risada nervosa. Ele disse: "Ah, Marina, você conhece a Diana. Ela tem um jeito esquisito de fazer piada. Deve ter sido só uma brincadeira sem maldade. Ela não faria isso com a intenção de atrapalhar o casamento." Eu o encarei, esperando uma resposta mais séria. Perguntei se ele realmente acreditava que aquilo era só uma brincadeira. Questionei o que ele pretendia fazer diante daquela situação, tanto em relação a Diana quanto aos convidados que agora achavam que eu o estava traindo. Ele passou a mão no cabelo e disse: "Olha, estamos a minutos de começar. Não vamos criar um escândalo agora. A gente conversa depois. É só a Diana sendo a Diana. Não deixe isso estragar o nosso dia. Tente não dar importância agora." Ele não tentou confrontar Diana, nem quis explicar nada para os convidados. Tampouco reconheceu o quanto aquilo era grave. A única preocupação dele parecia ser evitar constrangimento e seguir com a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Ele estava olhando para o relógio, não para mim. A forma tranquila com que ele tratou algo tão cruel, o modo como defendeu Diana imediatamente e ignorou completamente a minha vergonha e o meu estado emocional, foi o que me fez entender tudo com clareza. Eu disse a ele que, se realmente achava que aquilo era algo que se podia ignorar, ou que o que Diana fez era só uma brincadeira, então eu não poderia me casar com ele. Afirmei que a recusa dele em me defender, em nos defender de um ataque tão malicioso, dizia tudo. Ele tentou insistir, suplicar, dizendo que eu estava exagerando, que estávamos prestes a nos casar. Eu não continuei a conversa. Me virei, saí da sala, passei pelos meus familiares e madrinhas no corredor, todos perplexos e preocupados. Disse ao meu irmão que iria embora. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas eu apenas balancei a cabeça e continuei andando. Saí por uma porta lateral, peguei um táxi e fui embora. A viagem foi um turbilhão. Meu celular começou a tocar quase imediatamente. Era Gustavo. Depois minha mãe, meu pai, Clara. Não atendi, não conseguia falar. Hospedei-me no primeiro hotel decente que encontrei. No quarto, vi o número de chamadas perdidas aumentar. Dezenas de ligações de Gustavo. Várias dos meus pais, irmãos e até dos pais dele, que mandaram mensagem dizendo que o local estava um caos. Gustavo estava desesperado, tentando me encontrar, e ao mesmo tempo, lidar com os convidados. Diana, segundo mensagens da Clara, estava dizendo a todos que eu tinha tido um surto, que era instável, e estava inventando acusações contra ela para encobrir meu próprio arrependimento. Meus pais tentavam entender o que houve com Gustavo, que parecia estar em choque. Faz cerca de 10 horas que saí do local. Falei brevemente com meus pais apenas para avisar que estava segura, mas que não estava pronta para conversar sobre os detalhes. As chamadas de Gustavo continuam. As mensagens dele variam entre confusas. Onde você está? O que houve? Acusadoras? Como você pôde fazer isso com a gente? E súplicas. Por favor, volta, podemos resolver. Estou em um quarto de hotel tentando entender o que aconteceu com o meu casamento. Gustavo continua tentando falar comigo. Minha família está em choque e esperando uma explicação. Recebi mensagens de amigos que estavam convidados. Alguns estão desorientados, outros já tomaram partido com base no que Diana contou. Ela está me pintando como a culpada que acabou com o casamento de forma repentina. A falta de apoio de Gustavo, o modo como ele tratou a ação cruel de Diana como se fosse uma piada, foi uma traição ainda maior do que o próprio ataque dela, pois confirmou a postura que ele sempre teve. Então, Reddit. Será que eu fui a errada por sair do meu próprio casamento e deixar meu noivo no altar porque ele tratou uma acusação pública falsa e deliberada da melhor amiga dele como se fosse uma piada e esperava que eu agisse como se nada tivesse acontecido? Atualização 1. Já se passou mais ou menos uma semana desde que publiquei meu relato,
Quero agradecer a todos que comentaram e enviaram mensagens. Ler as respostas me trouxe uma sensação de clareza em meio à confusão. Muitos de vocês pediram mais detalhes e vou esclarecer alguns pontos. Primeiro, sobre como as informações falsas foram espalhadas. Diana não enviou só para algumas pessoas. Ela criou um grupo de mensagens com uma grande quantidade de convidados do casamento, incluindo amigos e parentes dos dois lados, e compartilhou as capturas de tela ali. Depois, ela ainda enviou mensagens diretas para outras pessoas que não estavam no grupo inicial. Uma prima de Gustavo me mandou o print do grupo, que Diana havia chamado de alerta amiga. A intenção era claramente provocar o máximo de dano e humilhação logo antes da cerimônia. Segundo, sobre a reação de Gustavo. Quando o confrontei, ele não disse que era uma piada de forma leve. Ele me disse, com todas as palavras para não causar um escândalo, que eu estava exagerando e que deveríamos seguir com a cerimônia e resolver depois. Ele parecia mais preocupado com a aparência pública do que com a gravidade da acusação ou com o que eu sentia. Não demonstrou indignação em relação a Diana, apenas tentou me acalmar o bastante para que eu fosse até o altar. Ele chegou a pegar a minha mão e me puxar levemente em direção à saída, como se eu fosse um objeto a ser controlado. Eu senti o cheiro forte do perfume dele, aquele que ele só usava em ocasiões formais, e o contraste entre a fragrância elegante e a covardia do seu gesto me fez sentir um nó na garganta. Algumas pessoas perguntaram por que eu não confrontei Diana na hora. Naquele momento, minha atenção estava toda na atitude de Gustavo. Era com ele que eu ia me casar. A reação dele era a única que importava. Falar com Diana seria outro tipo de conflito. O verdadeiro problema era a ausência de apoio dele e a forma imediata com que ele justificou, mesmo que de forma passiva, o que ela fez. O sentimento mais comum nos comentários reforçou o que eu sentia, que a resposta de Gustavo não foi apenas inadequada, mas uma traição séria. Não se tratava apenas do que Diana fez, que foi claramente mal-intencionado, mas da escolha de Gustavo de proteger os sentimentos dela, ou de evitar o confronto com ela, em vez de me proteger, mesmo diante de um ataque tão público e prejudicial. Aquilo foi o ponto final de anos em que ele desconsiderou minhas queixas sobre ela. Minha decisão de ir embora foi uma reação imediata àquele momento específico em que ele falhou em me apoiar. Mas o peso dessa decisão veio do acúmulo de tudo o que aconteceu antes. No dia seguinte ao que seria o casamento, desliguei meu celular por várias horas para parar as chamadas incessantes de Gustavo. Depois, liguei para meus pais e combinei de ir para a casa deles. Eu precisava de um ambiente seguro e sabia que eles me acolheriam, mesmo sem compreender tudo ainda. Meu irmão Pedro foi me buscar. Antes de sair do hotel, bloqueei o número de Diana e todos os perfis dela nas redes sociais. Não falei com Gustavo. Vi várias chamadas não atendidas dele e da mãe dele. Meu pai também recebeu ligações do pai de Gustavo. Ao chegar à casa dos meus pais, sentei-me com eles e meus irmãos e contei tudo com detalhes, desde a mensagem de Diana até a reação de Gustavo e o histórico que nos levou até ali. Meus pais tinham escutado parte do que estava acontecendo no dia do casamento, mas não tinham a história completa. Meu pai ficou visivelmente irritado, especialmente com Gustavo. Disse que a única preocupação de Gustavo deveria ter sido meu bem-estar e a proteção da minha imagem. Ele queria ligar para Gustavo na hora, mas pedi que não o fizesse, pelo menos por enquanto. Minha mãe ficou mais calada no início. Depois, ela confessou que sempre se sentiu desconfortável com Diana. Contou sobre vários momentos ao longo dos anos em que percebeu Diana tentando me deixar de lado ou querendo ser o centro das atenções de Gustavo. Coisas que ela nunca havia comentado antes para não parecer que estava interferindo. Disse que sempre teve um mau pressentimento sobre a proximidade entre eles. Minha mãe lembrou-se de uma vez em que Diana criticou sutilmente meu vestido em um evento. E Gustavo não reagiu. A mãe de Gustavo, Sônia, deixou vários recados de voz no meu celular antes que eu desligasse o aparelho e depois começou a ligar para o telefone fixo dos meus pais. Minha mãe atendeu a uma dessas ligações. Sônia estava muito nervosa, falando sobre a vergonha que causamos, o dinheiro jogado fora e exigindo que eu parasse com essa bobagem e arrumasse a confusão. Minha mãe respondeu com firmeza, dizendo que a única prejudicada fui eu e que ela não discutiria mais aquilo. Eu ouvia a voz esganiçada de Sônia do corredor e parecia que ela estava mais preocupada com a fatura do buffet do que com o meu sofrimento. Mais tarde, liguei meu celular brevemente para verificar mensagens de trabalho ou de pessoas que não estavam envolvidas no casamento, e o telefone tocou. Era Gustavo. Hesitei. Depois atendi, colocando no viva voz com meu pai no mesmo cômodo. Gustavo parecia angustiado. Perguntou onde eu estava, por que fui embora daquele jeito,
e disse que Diana estava muito abalada e se sentindo mal por eu ter interpretado mal as intenções dela. Começou a dizer que tudo foi um grande engano e que Diana nunca faria algo para me magoar. Eu ouvi, e depois falei com calma que o problema principal foi a forma como ele reagiu no momento, que ele menosprezou meus sentimentos para proteger Diana. Disse que não queria continuar a conversa e encerrei a chamada. Ele tentou ligar várias vezes depois, mas eu não atendi mais. Nos dias que se seguiram, vários amigos que estavam convidados para o casamento entraram em contato. Alguns me apoiaram totalmente, surpresos com o que Diana fez e com a postura de Gustavo. Outros foram mais reservados, claramente influenciados pelo que Diana andava dizendo, que eu era instável ou que fugi sem motivo. Diana estava muito ativa nas redes sociais e nos grupos de mensagens, fazendo-se de amiga preocupada e me retratando como uma pessoa impulsiva que arruinou o evento de todos. Em uma postagem, ela disse: "Rezo para que Marina encontre a paz", mas o casamento não era para ser. Alguns amigos próximos que conheciam Diana por meio de mim e de Gustavo admitiram que sempre notaram um comportamento possessivo dela em relação a Gustavo. Falaram de vezes em que ela monopolizava o tempo dele ou fazia comentários maldosos sobre mim, mas nunca falaram com clareza antes, fosse por medo de criar atrito no grupo, fosse por não perceberem a dimensão da sua influência. Ouvir isso foi doloroso, mas também confirmou o que eu já percebia. O local do casamento em Nova York foi avisado sobre o cancelamento. Como esperado, a maior parte dos pagamentos não será devolvida. A parte financeira não é a principal preocupação agora, mas terá que ser resolvida. Tenho focado em me afastar e processar tudo o que aconteceu. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a minha publicação original e cerca de 3 semanas desde o dia em que o casamento não aconteceu. A tempestade inicial diminuiu um pouco, mas a situação ainda é complicada e muito dolorosa. Agradeço novamente pelas mensagens e pelas opiniões que recebi. Muitos de vocês pediram mais contexto sobre por que a atitude de Gustavo foi a gota d'água, e vou tentar explicar melhor. Conforme já comentei, deixar o casamento não foi apenas por causa da mensagem maldosa de Diana. Foi pela resposta de Gustavo, que refletiu um padrão de 7 anos em que minhas emoções e preocupações, especialmente sobre Diana, foram frequentemente desconsideradas. Houve vários episódios menores. Por exemplo, Gustavo contava coisas pessoais do nosso relacionamento para Diana, desde brigas até minhas inseguranças e planos para o futuro que deveriam ser privados. Descobri isso por acaso, quando Diana comentou sobre algo que só eu tinha dito para Gustavo. Quando o questionei, ele disse que contava tudo para ela porque era sua melhor amiga e que não via nisso uma quebra de confiança. Uma vez, brigamos sobre a compra de um carro e Diana ligou para mim no dia seguinte, citando frases exatas da nossa discussão. Em pelo menos 2 ocasiões, Diana marcou viagens para os mesmos lugares ou locais próximos, onde Gustavo e eu estávamos celebrando datas importantes. Gustavo dizia que era só coincidência e que seria grosseiro não passar um tempo com ela, o que transformava nossas viagens românticas em passeios em grupo. Na nossa viagem de aniversário de 6 anos para Miami, ela apareceu no hotel ao lado, dizendo que havia tido uma súbita vontade de ir à praia. Quando eu reclamava, ele dizia que eu estava sendo ciumenta ou insegura. Também houve aniversários meus em que Gustavo parecia mais preocupado em incluir Diana nas comemorações do que em seguir o que eu tinha pedido. Em um desses anos, por exemplo, pedi um jantar mais íntimo, só nós 2, mas ele a convidou mesmo assim, dizendo que ela ficaria magoada se fosse excluída. Esses e outros episódios criaram uma dinâmica onde eu me sentia mais como um acessório na amizade entre Gustavo e Diana do que como a companheira dele. A reação dele no dia do casamento não foi um erro isolado. Foi o reflexo de um comportamento constante, no qual ele sempre valorizava mais o que Diana queria, ou o próprio conforto de não a confrontar, do que proteger nossa relação e minha saúde emocional. O que aconteceu no casamento foi só a forma mais explícita e destrutiva disso tudo. Meu irmão, Pedro, e minha irmã, Sofia, têm sido extremamente presentes. Eles ficaram e ainda estão muito revoltados com tudo. Depois que expliquei a situação, eles decidiram conversar com amigos em comum e alguns parentes que estavam no local, ou que tinham ouvido a versão distorcida da história. Falaram com calma e de forma clara sobre o que Diana fez, inclusive mostrando as capturas de tela do grupo que alguns convidados tinham me enviado. Também contaram como Gustavo reagiu, da mesma forma que relatei. Isso teve efeitos variados, mas no geral foi positivo. Muitos convidados que estavam confusos ou que acreditaram na versão de Diana entraram em contato comigo ou com meus pais para pedir desculpas. Uma das minhas tias, que tinha ligado para minha mãe muito abalada com o que ouviu no dia, voltou a ligar, pedindo perdão e dizendo que agora compreendia tudo. Foi um momento de alívio.
ver que nem todos haviam acreditado na versão distorcida da história. No entanto, muitos parentes de Gustavo e alguns amigos dele continuaram do lado dele e de Diana, acreditando que eu exagerei. Gustavo não parou de tentar falar comigo depois daquela ligação que atendi na casa dos meus pais. Ele ligava várias vezes por dia, todos os dias. Durante a primeira semana, eu não atendia. Depois, começou a mandar e-mails longos e confusos. Esses e-mails eram uma mistura estranha de pedidos de desculpas por tudo ter saído do controle e tentativas de se justificar. Ele dizia coisas como: eu estava em choque, não sabia o que fazer, ou a Diana acabou com tudo. Estou muito bravo com ela, misturadas com súplicas para que eu ao menos conversasse com ele para tentar salvar a relação. Cerca de 10 dias depois do ocorrido, ele apareceu de surpresa na casa dos meus pais. Meu pai atendeu a porta. Eu estava no andar de cima, mas escutei a conversa. Meu pai foi muito firme. Disse a Gustavo que eu não queria vê-lo, que ele tinha me machucado muito e que precisava ir embora e respeitar meu pedido por espaço. Gustavo tentou argumentar, pedir para falar comigo, mas meu pai não cedeu. Ele acabou indo embora, mas antes repetiu que só queria consertar tudo. Também tentou convencer meus irmãos a o ajudarem, mas os dois disseram que não fariam isso e que ele deveria respeitar minha decisão. Pedro disse a ele: o problema não foi só a Diana, foi você. Não vou ajudá-lo a machucar minha irmã de novo. As consequências financeiras são consideráveis. O casamento tinha um orçamento de cerca de $40.000, com a ajuda das duas famílias e das nossas economias. Como era de se esperar, a maioria dos contratos com os fornecedores tinha cláusulas de cancelamento, especialmente tão perto da data, o que significa que a maior parte do dinheiro não será devolvida. Meus pais, que ajudaram com uma parte grande do valor, também ofereceram ajuda com o que perdi do meu próprio bolso. Decidi que não vou pedir reembolso a Gustavo ou à família dele por aquilo que paguei. A ideia de ter que discutir questões financeiras com ele ou com os pais dele me causa repulsa. Prefiro absorver o prejuízo e seguir com a minha vida. Comecei a tentar vender meu vestido de noiva em uma loja de consignação, embora não espere conseguir muito por ele. As alianças ainda são uma questão pendente. Estou com o anel de noivado e provavelmente vou devolvê-lo para Gustavo por meio do meu pai em algum momento, mas ainda não decidi quando. O impacto emocional de tudo isso foi enorme. Muitos amigos, assim como vários comentários na minha publicação inicial, sugeriram que eu procurasse terapia. Levei esse conselho a sério. Passei um tempo pesquisando terapeutas na minha região que tivessem experiência com traumas em relacionamentos, abuso emocional e recomeços após eventos difíceis. Marquei uma consulta inicial para a próxima semana. Sei que entender essa traição e os anos que levaram até ela será um processo longo. Atualização 3. Já se passaram mais ou menos 2 meses desde minha última atualização, o que significa que faz pouco mais de 2 meses e meio desde o dia em que o casamento não aconteceu. Muita coisa aconteceu nesse tempo, e achei apropriado fazer uma última atualização, já que muitos de vocês acompanharam essa história e me deram apoio. Depois de algumas semanas na casa dos meus pais, decidi me mudar temporariamente para a casa de uma amiga próxima, a Juliana. Embora meus pais tenham sido totalmente acolhedores, ficar na casa da minha infância, cercada de lembranças, e em um lugar onde Gustavo sabia que podia me encontrar ou tentar contato por meio da minha família, estava começando a me causar ansiedade. Juliana tinha um quarto livre e me ofereceu sem pensar 2 vezes. A mudança me proporcionou um espaço neutro, certa privacidade e um pouco de distância emocional de tudo. Morar em seu apartamento no Brooklyn, longe da vizinhança que eu dividia com Gustavo, me deu um novo fôlego. Mesmo eu deixando claro que não queria mais contato, Gustavo continuava insistindo. Cerca de 3 semanas atrás, ele conseguiu o número da Juliana por meio de um conhecido em comum, pessoa com quem rompi contato pois havia pedido que não compartilhasse minhas informações. Gustavo me ligou do telefone da Juliana. Ela me entregou o aparelho, preocupada. O tom dele estava diferente desta vez. Disse que tinha refletido bastante e finalmente entendia o quanto Diana havia manipulado a situação. E, mais importante, reconhecia os próprios erros dentro da nossa relação. Disse que tinha confrontado Diana sobre o que ela fez no dia do casamento e contado a ela que percebia o quanto o comportamento dela era tóxico e como isso afetou nosso relacionamento. Afirmou também que tinha cortado completamente o contato com ela. Como prova mais tarde, enviou para o celular da Juliana, já que o meu estava bloqueado, uma captura de tela mostrando que o número de Diana estava bloqueado no telefone dele, além de uma troca breve de mensagens entre os dois, onde ela reagia com raiva. Na mensagem, Diana o chamava de ingrato e dizia que agora ele veria quem estava ao lado dele de verdade. Ele implorou por uma chance de nos vermos,
para conversar pessoalmente, mostrar que estava falando sério sobre mudar e ver se ainda havia alguma possibilidade de reconstruir o que foi destruído. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, respondi que, mesmo reconhecendo que ele parecia ter entendido parte do problema e se afastado de Diana, isso não apagava o que aconteceu. Expliquei que tirar Diana da equação, mesmo que fosse verdade e definitivo, não desfazia as atitudes, as palavras e o acúmulo de 7 anos em que ele consistentemente ignorou o que eu sentia sobre ela e outras coisas. Disse que a confiança entre nós tinha sido quebrada de forma irreversível e que eu não conseguia imaginar um futuro em que ela pudesse ser restaurada a ponto de sustentar um casamento saudável. Afirmei que não queria encontrá-lo. Depois dessa ligação e conversando com Juliana e minha terapeuta, iniciei as sessões pouco depois da última atualização. Decidi enviar uma mensagem formal a Gustavo. Escrevi um e-mail com cópia para meu pai, apenas para registro, embora ele não estivesse se envolvendo diretamente. No e-mail, repeti o que disse na ligação, que nosso relacionamento tinha chegado ao fim e que as tentativas constantes de contato estavam me fazendo mal e atrapalhando meu processo de recuperação. Pedi com clareza que ele parasse com qualquer tipo de comunicação comigo, com minha família e com amigos próximos. Informei que qualquer novo contato não solicitado seria documentado e poderia ser considerado assédio. Alguns dias depois, a tia de Gustavo, irmã da mãe dele, ligou para minha mãe. Tentou interceder por Gustavo, dizendo que ele estava arrasado, arrependido e que eu deveria perdoá-lo, principalmente agora que ele havia cortado relações com Diana. Minha mãe ouviu com calma por um tempo e depois disse que aquilo era uma questão entre mim e Gustavo e que minha decisão já estava tomada. Ela me passou o telefone, pois eu estava visitando naquele momento. Falei com a tia dele. Fui educada, mas firme. Disse que agradecia pela preocupação com o sobrinho dela, mas que aquela era uma situação muito pessoal. Minha decisão era definitiva e que eu não queria conversar mais sobre isso com ela ou com qualquer outra pessoa da família dele. Mencionei que, mesmo que ele tivesse mudado, a Marina que um dia amou o Gustavo que ele era, não existia mais. Após desligar, senti um peso sair dos meus ombros. Era a última ponte para o passado sendo queimada. E finalmente pude chorar não pela perda, mas pela liberdade. Encerrei a chamada. Quero agradecer a todos que leram meus relatos e compartilharam suas opiniões. Foi incrivelmente útil poder contar tudo e receber respostas de pessoas imparciais. Esta será a minha última atualização sobre o assunto. Neste momento, estou focada nas sessões de terapia, que têm sido desafiadoras, mas também muito necessárias. Além da terapia e do apoio da Juliana, encontrei um novo foco ao retomar um hobby que eu amava na infância, a confeitaria artesanal. Desde que me mudei para o apartamento da Juliana, comecei a assar pequenos bolos e doces para distrair a mente. Lembrei-me do prazer que sentia ao criar decorações e experimentar novos sabores. Juliana postou uma foto de um bolo que fiz no Instagram, e os pedidos começaram a surgir. Em poucas semanas, o que era apenas um passatempo noturno virou uma pequena fonte de renda extra. Passei a receber encomendas de vizinhos e amigos de amigos. E estou pensando em formalizar isso como um negócio em pequena escala. Essa renda extra, somada à minha economia e à minha recuperação emocional, me deu a coragem de dar o próximo grande passo, a independência total. Há alguns dias, assinei o contrato de um pequeno e charmoso estúdio para mim em uma área tranquila do Brooklyn. Não é mais a casa que eu planejei com Gustavo, é a minha casa. Devo me mudar da casa da Juliana no final do mês. Não sei exatamente o que o futuro me reserva. E ainda há questões práticas a serem resolvidas, como o destino do anel de noivado que meu pai devolverá à família de Gustavo em meu nome na próxima semana. No entanto, sei com certeza que meu futuro não incluirá Gustavo. Apesar da dor, o que aconteceu em Nova York me deu um novo tipo de força. Aprendi que o amor próprio precisa ser a fundação, não a cláusula de exceção, de qualquer relacionamento. Saí do meu casamento vestida de noiva, mas saí também vestida de dignidade. Olhando para a cidade agora, sinto a promessa de um novo começo. O futuro, incerto como é, me parece mais brilhante do que um casamento construído sobre meias-verdades e a necessidade constante de competir por atenção. Estou animada para ver o que a Marina solteira e forte vai construir. A jornada será longa, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que sou eu quem está no comando. A vida me surpreendeu de formas inesperadas. Em uma noite chuvosa, voltando do meu novo apartamento, ainda em processo de mudança, encontrei uma caixa de papelão abandonada perto do meu prédio. Dentro dela havia 5 gatinhos minúsculos e assustados. Não pensei 2 vezes. Levei a caixa para o apartamento da Juliana e, juntos, cuidamos deles. Postei fotos nas minhas redes sociais e, com a ajuda de amigos e vizinhos,
consegui doar todos os filhotes para lares amorosos. O processo de resgate e doação me reaproximou de pessoas que se preocupam de verdade comigo, incluindo Lucas, um colega da faculdade que havia se tornado veterinário. Ele me ajudou com a saúde dos gatinhos, e a nossa parceria se transformou em algo mais. Estamos namorando, e pela primeira vez, estou em um relacionamento que me faz sentir ouvida e respeitada. Decidi ficar com um dos gatinhos. O nome dele é Chefe. É um macho rajado com a pelagem cinza escura e listras pretas, e tem um par de olhos verdes incrivelmente penetrantes. A personalidade dele faz jus ao nome. É um gato teimoso e exigente, que não gosta de colo, mas faz questão de se deitar na minha cabeça enquanto eu durmo. Ele tem a mania engraçada de roubar minhas colheres de medição da bancada da cozinha, levando-as para debaixo do sofá como se fossem tesouros. O chefe e eu seremos os primeiros moradores do meu novo estúdio no Brooklyn. Atualização 4. 1 ano após o recomeço. O estúdio no Brooklyn agora não é apenas um apartamento. É a sede oficial da Sweet Breaks, com a cozinha cheia de vida e um cheiro persistente de baunilha. O chefe tem uma cama nova e macia, mas ainda prefere o topo da estante de livros, de onde pode supervisionar a produção. Eu não estou apenas vivendo. Estou prosperando. Minha empresa recebeu um pequeno financiamento inicial, e estou pensando em contratar minha primeira assistente. Lucas e eu celebramos nosso aniversário de 6 meses. Não com fogos de artifício ou jantares caros, mas com uma noite tranquila no meu estúdio, com pizza e vinho, enquanto Lucas me ajudava a embalar os cupcakes de uma encomenda grande. Ele é o meu porto seguro, a pessoa que me lembra que eu tenho permissão para ser vulnerável e que meus sucessos são méritos meus. Ele é um amor que não exige, apenas soma. Em uma tarde recente, cruzei com Diana em uma cafeteria. Foi breve, mas inevitável. Ela me olhou com um misto de surpresa e desprezo. Eu apenas acenei levemente, sem diminuir o sorriso que estava em meu rosto. Não houve confronto, nem drama. Não precisei falar. A diferença entre a minha vida atual, plena, construída com propósito e apoiada por um amor verdadeiro, e a vida que ela tentou destruir falou por si só. Eu me virei e continuei meu caminho, sabendo que a única forma de vencer a maldade é florescer fora do alcance dela. Atualização. Take 5. 7 meses após a mudança para meu estúdio e mais de 1 ano e meio desde a data do casamento desfeito, a vida finalmente se estabeleceu em um ritmo saudável. Meu negócio, a Sweet Breaks, conseguiu alugar um pequeno espaço comercial no Brooklyn, saindo da minha cozinha. É um grande passo, mas é assustador, e ainda estou trabalhando longas horas para fazê-lo funcionar. O chefe, meu rajado cinza e preto com olhos penetrantes, é o meu supervisor oficial na nova loja. Ele, apesar de não gostar de colo, insiste em se aninhar dentro da caixa de luvas descartáveis na prateleira mais alta da área de preparo, observando cada movimento. Na manhã da inauguração, ele derrubou um saco inteiro de farinha de amêndoas no chão, um lembrete engraçado e constante de que a vida ainda tem seus pequenos acidentes e que a perfeição é superestimada. Lucas e eu continuamos a construir nosso relacionamento com paciência e comunicação. Não há planos imediatos de morar juntos ou de casamento. Em vez disso, focamos em pequenos e constantes gestos de parceria. Ele me ajuda a mover caixas para a loja nova e eu o ajudo a organizar a agenda da clínica. Nosso amor não é dramático. É a calma reconfortante que eu nunca soube que precisava. É um relacionamento baseado no respeito mútuo e na liberdade, onde a confiança é o elemento fundamental. Gustavo reapareceu uma última vez. Ele me enviou um longo e-mail, menos sobre súplicas, e mais sobre o que parecia ser uma tentativa genuína de autoavaliação. Ele mencionou estar fazendo terapia, reconhecendo seu próprio padrão de evitar o conflito e a dependência insalubre da aprovação de Diana. Ele não pediu que eu voltasse, apenas expressou que lamentava profundamente a dor que causou e desejava que eu fosse feliz. Eu li o e-mail em uma manhã e, em seguida, o arquivei. Não respondi. Não havia necessidade. A única resposta que importava era a minha vida atual. A felicidade não é um momento mágico no altar. É o trabalho duro e a calma silenciosa de saber que você se escolheu. Em uma sexta-feira à noite, exausta depois de um dia de trabalho na nova loja, eu me deito no sofá do estúdio com o chefe aninhado no meu pescoço. Lucas chega, me traz meu chá favorito e me faz rir de uma história boba do trabalho dele. Olho para o meu estúdio, a minha casa, a base da minha empresa, e sinto a gratidão pela primeira vez em muito tempo. Eu perdi muito, mas ganhei tudo o que é real. Independência, autoconhecimento e um amor que é leve. Este é o meu final satisfatório. Não é o fim de uma história, mas a fundação sólida do meu próprio futuro. Deixe seu like. Compartilhe suas experiências nos comentários.
Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.